noite, aliás, muito boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Paulo Henrique Quintanilha falando. Pessoal, é o seguinte, ao longo das últimas semanas eu venho respondendo muitas dúvidas sobre Covid-19, né? Dúvidas sobre assuntos pertinentes ao ano de 2020, assuntos pertinentes ao ano de 2021. Então eu resolvi fazer essa live, que realmente vai ser uma live mais curtinha, respondendo as perguntas dessas pessoas. Eu separei essas perguntas, anotei, imprimi, não é? Para poder responder aqui para vocês. Se houver alguma dúvida aqui durante a live, claro, eu estou aqui para responder vocês também, tá bom? Olá, Manu, boa noite. Então vamos lá. Essa vez de um paciente meu, pergunta aqui do consultório, tá? Me autorizou a falar o nome dele na live, é o Lucas. O Lucas perguntou assim: doutor, eu que tenho asma, então vou modificar a pergunta para: pessoas com asma têm mais risco de Covid grave? Sim, tá? Especialmente aquelas pessoas que não estão controladas. Então, se você tem asma, se você tem hipertensão, se você tem diabetes, se você tem DPOC, se você tem alguma dessas doenças crônicas e essa doença não está em controle, você tem mais risco de ter doença grave. É por isso que é muito importante, tá, o acompanhamento médico. Eu vou até já responder uma outra pergunta. Deixa eu procurar aqui, é de um paciente meu de consultório, tá? É o Jorge. O senhor Jorge, ele me perguntou assim, me mandou um WhatsApp: doutor, eu faço acompanhamento com o senhor por tratamento de DPOC. Como a gente faz para consultar durante a pandemia? Pessoal, primordial a consulta durante a pandemia. Aquela questão da bandeira do hashtag Fique em Casa, ela não vale para você que tem doença crônica e precisa de consulta médica. E a consulta médica, ela pode ser presencial ou não. Então hoje, na verdade antes da pandemia a gente já tinha, mas a pandemia ela serviu para encurtar esse caminho, que é o caminho digital da relação médico-paciente. Então boa parte dos médicos eles já tem esse caminho. Então as consultas virtuais, as consultas digitais, as videoconsultas, né, elas são uma realidade. Então você que tem a possibilidade de fazer videoconsulta, que o seu médico durante a videoconsulta ou até antes da videoconsulta não solicitou a marcação, tá? Não solicitou que você venha pro exame físico, gente, faça a videoconsulta. Tá? Agora, a necessidade de exame físico. Eu vou até citar o exemplo do Lucas, que me perguntou: pessoas com asma têm mais risco de Covid grave? Bem, o Lucas, ele está em uma crise asmática. Tá? Luquinhas, eu vou precisar examinar você? Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Quando você está em uma crise, e aí eu estou falando de crise asmática, existe a necessidade do exame físico. Não adianta, por uma videoconsulta, eu falar para você que você tem que tomar tal bombinha XYZ. É claro que existe no seu receituário já um medicamento de resgate e como usar o medicamento de resgate, mas isso aí a gente pode deixar para uma live só sobre asma. Mas pessoal, é para mostrar para vocês a importância da consulta médica. Da consulta médica de doença crônica para quem tem diabetes, doença crônica para quem tem pressão alta, doença crônica para quem tem asma, entre outras doenças crônicas. Então, boa noite Mari, boa noite Daiane, boa noite Loreci, saudade de você, Loreci. A gente aí, ó, fazemos videoconsulta, né? Tá? Então, pessoal, espero ter conseguido mostrar para vocês a importância dessas consultas na pandemia. No caso do Lucas, que é um asmático, tá? A asma descontrolada faz com que o paciente fique com o pulmão totalmente inflamado. Então, estou te esperando aqui dia 24/5, Loreci. A asma descontrolada, não é mal controlado, em crise, faz com que o pulmão fique completamente inflamado. E esse pulmão mais inflamado tem mais risco de desenvolver Covid grave. Então, esse é um dos fatores pelos quais os pacientes com doença crônica, e aí eu estou citando o Luquinhas como um dos exemplos, tá? Por conta da pergunta que ele me fez, precise de acompanhamento médico. Uma outra pergunta, tá? A pergunta que a minha amiga Manuela fez,
tá? A Manuela, pessoal, que ela tem uma página das filhas dela que são gêmeas atípicas. Recomendo que vocês sigam aí no Instagram, tem muita dica, tem muita coisa boa e tem muita coisa falando de como é a criação dessas gêmeas por parte da Manu, tá? Então recomendo, gêmeas atípicas. A Manu, ela... pessoal, hoje eu estou respondendo as perguntas relacionadas à Covid. Então, peguei a pergunta de uma, a pergunta de outra, eu não estou fazendo um link de tratamento, vacina, não, tá bom? Então a Manu perguntou assim, a gente pode, existe alguma coisa que a gente possa fazer, tá? Durante o tratamento de Covid ou para tratar a Covid em casa, algum chá que a gente possa fazer? Muitos, tá? Remédio caseiro, a maior parte deles não tem nenhum tipo de contraindicação, tá bom? Vitaminas, chás, eu particularmente recomendo, e recomendo de consultório, tá? Quem já teve aqui, tem gente na live, eu só não vou falar o nome porque é antiético, tem gente aqui na live comigo que já veio de consultório e eu falei, olha, toma um chá de camomila toda noite, vai te ajudar a acalmar, você está com falta de ar por conta do Covid. Isso é muito importante, pessoal. Então, não abandonar o hábito desses chás, porque isso não vai fazer mal algum para você, tá? Na verdade, só vai fazer bem, tá joia? Não abandona o café também, porque isso aí não vai te fazer mal nenhum durante o Covid. Outra pergunta, a paciente Maria, ela perguntou assim, doutor Paulo, o que é tempestade inflamatória? A tempestade inflamatória, ela é assim, ela é uma reação exagerada do nosso corpo, é uma reação muito grande do nosso sistema de defesa para vencer alguma coisa. Então, alguns pacientes, de graças a Deus não todos, eu vou melhorar, alguns pouquíssimos pacientes, tá? Alguns pouquíssimos pacientes, eles têm a necessidade, tá? Eles têm a inflamação, a tempestade inflamatória, tá? Esse é o momento, geralmente entre o 7º e o 10º dia de doença, tá bom? É nesse momento que o paciente tem aquela piora e muitas vezes é internado. Isso eu vou falar aqui para vocês, mas isso é um diagnóstico médico. É nessa hora que a gente pode aplicar o corticoide no paciente, que a gente pode prescrever e passar o corticoide para o paciente. Então, pessoal, entendam que o corticoide, ele é o nosso maior aliado, mas ele pode ser o nosso grande inimigo, tá? Dado de forma errônea, ele pode causar problemas seríssimos e inclusive ser um amigo dessa tempestade inflamatória. E é tudo que a gente não quer. A gente quer usar ele para tratar os que infelizmente chegam nessa etapa, na tempestade inflamatória. Explicado isso, tá? Explicado isso, eu vou responder a pergunta do Miguel, tá? Miguel perguntou assim, e o coquetel? Quando tomar o coquetel? Né? Bem, o coquetel, ele foi feito, tá? O coquetel é feito por 2 medicamentos, que são anticorpos monoclonais. O coquetel é caríssimo, tá? Infelizmente é caríssimo, não é à disposição de todos, eu gostaria muito que tivesse à disposição do SUS, tá joia? E a gente dá para o paciente sintomático, claro, mas com fator de risco. Então, aquele paciente que a gente está vendo que pode infelizmente ir ladeira abaixo, e nós médicos sabemos disso, e é por isso que você não deve consultar o Dr. Google, eu não tenho nada contra o Dr. Google, mas você sempre deve confiar no profissional que estudou anos e anos e anos, está dedicando décadas de estudo na vida para poder ajudar vocês. E aí eu falo do médico porque ele vai ser a porta de frente, mas na verdade nós somos uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, a gente trabalha junto em combate para o Covid. Mas repito, estou falando atendimento médico, a porta de entrada é quem vai te receber, é quem vai te medicar. Então, pessoal, a questão a questão do fator de risco, então, o Luquinhas que tem asma, se ele tá com sintomas, se ele tá com Covid, se ele tá indo ladeira abaixo, é hora de pegar e dar a medicação e dar os anticorpos monoclonais. Ou pelo menos é hora de falar assim, olha, você tem 10 mil para gastar assim, para comprar os anticorpos monoclonais, e quando tem, onde vende? Né? Infelizmente, tá? Respondendo a pergunta, não é fácil assim. A gente gostaria que, assim como no Canadá, uma parte do Canadá, ele estivesse à disposição para a população, mas infelizmente não é assim. Deixa eu só pegar algumas perguntas aqui da live.
A Ana Karina perguntou se shots de imunidade são válidos. Olha, Ana Karina, ficou famosa uma médica que estava vendendo shots de imunidade anti-Covid e ela perdeu a licença que ela tinha, o CRM que ela tinha por vender esses shots de imunidade. Isso aí não procede, tá? Eu tratei... Perdão, pessoal, pausou o vídeo aqui porque eu recebi uma ligação. Dessa vez eu esqueci de tirar o alerta de ligações, né? Voltei, pessoal. Vamos lá, vamos para essa próxima pergunta aqui da Ana Karina. Eu tratei de forma natural, pois estava com uma rotina alimentar completamente cautelosa e exercícios em dia. Ana Karina, a gente falou aqui com a Carol Cesário, com a nutricionista, há 3 semanas atrás, não falando sobre Covid, mas falando sobre a minha série Sai do Sofá. E ela falou muito sobre como ter uma rotina alimentar saudável. Eu tenho certeza que você que é atleta tem, mas vale para todo mundo. Você que tem uma rotina alimentar saudável e está em dia com os exercícios, a Ana Karina, por exemplo, com patins. A Ana Karina, por exemplo, com os patins, tá? Então, quem tem os exercícios em dia e uma rotina alimentar cautelosa, uma rotina alimentar boa, tem menos risco de desenvolver Covid grave? Tem. Proporcionalmente vai desenvolver um percentual muito menor dessas pessoas vai desenvolver Covid grave. Tá? Aqui, ó, a Loreci, aqui na minha casa, a minha irmã, cunhado e sobrinho pegaram Covid-19, eles tomaram chás e os remédios para Covid-19. Então, os chás eles não atrapalham em nada, tá? Até que se prove o contrário, todos eles estão liberados, inclusive o meu favorito que está aqui, ó. Tomo todo dia aqui no consultório, meu chazinho de hortelã. Eu tô doido para que a gente tenha imunidade de rebanho pela vacina, porque eu quero muito voltar a convidar os pacientes para tomar um cafezinho aqui comigo. A Loreci, que é meu paciente, sabe que as consultas são demoradas, então tomar um cafezinho aqui comigo, tomar um chazinho e a gente bater um papo, tá? Já a gente vai ter imunidade de rebanho pela vacina e a gente vai voltar a fazer isso. Dr. Paulo, eu fumei cigarro por mais de 40 anos, agora não fumo mais. Existe algum medicamento para limpar os pulmões? No caso do Covid, quem fumou por mais de 40 anos tem muita chance de ter uma doença chamada DPOC, tá? O Ângela Maria, tá bom? Há necessidade sim de você passar por uma avaliação médica, porque, especialmente se tiver sintomas, existem sim medicamentos, tá, que podem ajudar a melhorar os sintomas. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, limpar os pulmões depois que existe um dano, um estrago contínuo causado pelo cigarro, tá? Que seria o enfisema, que é o final, é a destruição da parte lá mais distal, mais longe do seu pulmãozinho, esse é irreversível, tá bom? Mas só uma avaliação médica e alguns exames, nesse caso eu já aviso, vão ter exames complementares que vão poder me dizer isso. Pessoal que entrou, boa noite para todo mundo, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Então vamos lá, deixa eu continuar essa pergunta aqui, porque a Rafaela, ela já até me cobrou aqui pelo WhatsApp, o WhatsApp web aberto aqui do ladinho, tá? A Rafaela cobrou responder a pergunta dela. O que posso fazer se eu sentir estresse ou ansiedade? Né? Gente, é muito comum, mas é muito comum mesmo, os transtornos de estresse, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, associados ao isolamento, associados à impossibilidade de praticar as atividades que você praticava no seu dia a dia, tá? E especialmente para quem está com Covid-19, né? Infelizmente a gente liga a TV e a TV sangra, e eu não vou entrar em política, em extremistas que a gente sabe que tem de um lado, de outro. O meu objetivo aqui não é esse, mas a gente liga a TV e a TV sangra, e aí você está com uma doença que, repito, liga a TV e ela sangra, ou você está em casa, você não está conseguindo mais sair, não está podendo sair, não está podendo ter as reuniões que aconteciam antes e que já vão acontecer. Isso leva a estresse, isso leva a ansiedade, isso leva a depressão. Pessoal, isso leva sim. Mas existem medidas simples que a gente pode fazer para aliviar. Uma delas são as atividades físicas. Elas são inimigas da falta de humor, tá? Amanhã eu vou fazer uma live, tá, lá do Sai do Sofá, com um professor de educação física, com um personal trainer sensacional, o Bruno Melo,
tá? O Instagram dele é Coach Bruno Melo, ele é de Sorriso, tá? Ele vai falar muito a respeito de atividade física, a importância da atividade física para o seu dia a dia, para o seu corpo, e por que não? A gente vai complementar com a questão de humor, de ansiedade, de depressão, tá bom? Então, muitas das respostas, aliás, uma grande parte das respostas que a Rafaela fez e que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte: assista a live com a doutora Carol Cesário e assista a live com o Dr. Bruno Melo. A doutora Carol Cesário foi há 14 dias atrás, e com o Dr. Bruno Melo vai ser amanhã. É muito importante uma rotina de atividade física, tá? E aí eu vou responder uma outra pergunta que me fizeram ontem, tá bom? Esse paciente pediu para não ser identificado, que é assim: tô gordinho, como é que começa a fazer atividade física? Você tá gordinho, você tem como começar a fazer atividade física? Você deve procurar um profissional, que pode ser um educador físico, que pode ser um médico, tá bom? Para poder fazer a sua avaliação inicial, para que possa te orientar a melhor forma para começar a sua atividade física de acordo com as limitações. Você tem a obesidade, mas você tem alguma outra limitação? A gente já sabe que a obesidade é um fator limitador para muitas atividades físicas, mas você tem alguma limitação de joelho, de tornozelo, de quadril, de ombro, como por exemplo eu infelizmente tenho, tá? Então você vai fazer a sua atividade de acordo com isso e de acordo também com a sua composição corporal. O seu corpo, você se adapta melhor a qual tipo de atividade. Tudo isso você vai ter resposta até numa outra live que eu fiz, tá? Que foi com o Dr. José Eduardo Eide. Vocês podem procurar aí. Então assim, tem muita informação de uma live para outra que acaba ficando complementar. Eu espero ter ajudado a essa resposta aí. Então, como a própria Ana Karina está complementando aqui, que ela achou a patinação, eu achei o running, eu achei a corrida, né? Tem aquele lema: sai do sofá, vende o sofá e compra um tênis, compra um Brooks, e é isso, você vai se achar, tá? Eu vou falar para vocês que depois que eu fui proibido, tá, pelo Dr. José Eduardo Reis de jogar futebol, com risco de dar problemas seríssimos no meu joelho, eu achei uma outra paixão, que é o tênis. Hoje eu sou absolutamente apaixonado por tênis. Então, não tem idade para você achar, você só tem que procurar, só tem que deixar coração e mente aberta para você conseguir procurar essas novas paixões. Opa, essa pergunta está muito pertinente. Angélica: boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, Angélica. Meu esposo teve Covid e ficou internado. O que devo observar no pós-Covid? Tudo, tá? Não existe nenhum sintoma normal no pós-Covid. Não existe sintoma normal. Existe sintoma comum. O que é comum no pós-Covid? Dores nas pernas. O que é comum no pós-Covid? Dor no peito. O que é comum no pós-Covid? Dor de cabeça. E o que é muito comum no pós-Covid? Falta de ar e tosse. Esses sintomas não são normais. Angélica, Sandy, todo mundo que está aqui online, nenhum desses sintomas é normal. Esses sintomas são comuns e todos eles são passíveis de tratamento, medicamentoso ou não, ou via reabilitação, tá? A gente vai ter uma live até só sobre isso com o Dr. Wendel Teodoro, ele que é fisioterapeuta, tem especialidade em fisioterapia cardiorrespiratória. Nós vamos falar muito sobre reabilitação, mas o recado que eu quero deixar aqui para vocês é que não existe sintoma normal no seu pós-Covid. Existe sintoma comum, muito comum e menos comum. Todos eles, pessoal, são passíveis de tratamento. Todos eles são passíveis de tratamento. Seguindo aí as perguntas cara crachá ou do meu guia aqui ou da live, a Mari, que é uma paciente extremamente querida, me fez uma pergunta aqui, ó. Boa noite, doutor. 2 meses de Covid e sem conseguir... Volta, rebobina a fita aqui, doutor Paulo deu nó na língua, é muito X. Boa noite, doutor. 2 meses de Covid e sem conseguir sentir cheiro e gosto ainda. Mari, não tem remédio para isso. Ou melhor, ainda não tem remédio para isso. Mas existem exercícios, tá? Eu mesmo fiz um vídeo aqui que está no meu Instagram, no meu YouTube, só sobre quais são os exercícios mais comuns que a gente pode fazer na tentativa de recuperar esse cheiro e esse gosto. Então, vale tanto para Mari quanto para o esposo da Angélica, para todo mundo que está aqui assistindo a live ou o VT. Se um desses 2 sintomas você ou a pessoa próxima aí tem, assista esse vídeo.
vídeo que eu tenho aqui no meu Instagram, no meu YouTube, falando só sobre os exercícios que a gente pode fazer em casa na tentativa de recuperar o cheiro, na tentativa de recuperar o gosto, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Me perguntou quais são os sintomas mais comuns, eu já respondi, né? Essa pergunta também é bastante interessante, é do meu xará. Deve ser gente boa, com certeza gente boa, deve ser flamenguista. É o Paulo. Paulo, posso pegar Covid por causa da vacina? Não pode. Não pode pegar Covid por causa da vacina, tá bom? As vacinas que a gente tem aqui tem uma possibilidade zero. E as vacinas que a gente ainda não tem aqui, que estão sendo aplicadas em outros lugares do mundo, também tem possibilidade zero. Chance zero de você ter a vacina com vírus atenuado ou de outras formas. Chance de você ter o Covid. Tá bom? Então, a vacina não causa Covid. O Covid causa Covid. Tá bom? E você pode pegar um dia antes da vacina, entre a primeira dose e a segunda dose da vacina, mas não pela vacina. Aí não é possível. Tá bom, Paulo? Meu xará? Próxima pergunta do Paulo. Que pergunta capciosa, Paulo. Quanto tempo dura a proteção da vacina? Não sei. Não sei quanto tempo dura a proteção da vacina. E aí eu já estou falando até pela comunidade científica. Não sei. Os estudos em fase 3 eles prosseguem. A verdade é que vão ser estudados pacientes que tomaram a vacina X, que tomaram a vacina Y, que tomaram a vacina Z. E com o passar do tempo a gente vai saber qual é o tempo de imunidade de cada vacina. E quando a gente fala tempo, pessoal, é o tempo médio. Tá? É o tempo médio, porque o tempo no Joãozinho pode ser diferente do tempo da Totoca. Então a gente tem que analisar o tempo médio de imunidade daquela vacina. Tá? Eu particularmente acho que a gente vai tomar muitas doses da vacina com um intervalo. Tá bom? Mas isso não tem como, tá bom? Isso não tem como a gente saber. Uma outra pergunta da Mari doutor, eu não criei anticorpos no Covid. Se eu vacinar, eu crio. Se você for vacinada, você vai criar anticorpos, tá bom? Se você tomar a Coronavac, por exemplo, Mari, tomou as 2 doses da Coronavac, você vai ter 50% de chances de não ter sintomas ou de ter sintomas só leves quando você pegar Covid. Tá bom? E se você tomar as 2 doses da Coronavac, com aquele intervalo estabelecido entre 21 e 28 dias, você tem 100% de chances de não desenvolver Covid grave. Porque esses são os estudos. Eu vou repetir para você, Mário. Se você tomar as 2 doses da vacina da Coronavac, você tem 50% de chance, um pouquinho mais de 50%, a cabeça não lembra exatamente esse número, um pouquinho mais de 50% de chance de não ter sintomas ou de ter sintomas leves. Mas você tem 100% de chance de não ter sintomas graves, de não evoluir para Covid grave. E esses são os atuais estudos da Coronavac. Então, quando me perguntam, a vacina é segura? Não, mas só 50% fica imunizado. Não é assim. Não é assim. Existe vacina com números melhores? Existem. Na verdade, todas as outras vacinas têm números melhores. Mas tomaram ou não tomaram a Coronavac? Tomaram. Quais as vacinas que estão aqui que garantem imunidade contra o subtipo brasileiro? Coronavac, tá? Então, vacinar ou não vacinar? Na minha opinião, vacinar. Pegou Covid, tomou vacina. Não pegou Covid, tomou vacina. Pegou Covid e não criou imunidade. Os exames são novos. Esses exames podem dar falsos negativos, Mari. Então, pode acontecer sim, tá bom? Paciente do consultório, tá bom? Nem perguntei para esse paciente se ele me autorizava falar o nome dele. Tá? Meu amigo Claudemir entrou aqui, muito boa noite, meu amigo. Se eu tomei a vacina e eu estou imunizado, por que continuar de máscara? Pessoal, bem legal essa pergunta. Essa pergunta ele não fez, esse paciente não fez para a live, esse paciente fez aqui no consultório, cara crachá, e eu respondi a ele. Olha, porque quando você toma vacina, primeiro, tá? Você pode passar Covid para outras pessoas. Então, a vacina, ela não dá uma imunidade absoluta. Então, você pode pegar Covid e ser um paciente assintomático com Covid e estar passando Covid para quem está perto, para os seus entes queridos. Ponto 1. Ponto 2. Enquanto a gente não tiver imunidade de rebanho, e o que é imunidade de rebanho? É quando a maior parte da população já tem anticorpos contra a doença, seja por vacina, seja adquirido, e no nosso caso a gente está conseguindo fazer a contabilidade da vacina. Tá bom? Já que a gente está conseguindo fazer a contabilidade da vacina, enquanto um percentual que não seja menor que 50%, um percentual de segurança são 65%, 70% da população não tiver vacinado, sim, gente, a gente ainda vai continuar com essas medidas, porque, repito, a vacina,
ela te dá muito menos possibilidade de ter doença grave, e aí você é assintomático passando para o outro. Então, enquanto a gente não tiver com imunidade de rebanho devido à vacina, a gente ainda vai ter que manter, tá bom? Algumas medidas restritivas. Pronto, agora eu estou sem pergunta da live. Pessoal da live, mandem perguntas aí que eu estou fazendo cara crachar, um lá, um cá. Então vamos para o próximo. Vacina dose única faz efeito? Faz, mas não faz o efeito que a gente quer. Então nós temos vacinas aqui que precisam de 2 doses. Existe vacina para uma dose só? Sim, tem a vacina da Janssen, que ela dá uma dose só. Mas a gente não tem essa vacina aqui, então não adianta eu falar de algo que ainda não é a nossa realidade. Então você pode ter anticorpos entre a primeira e a segunda dose da vacinação, de qualquer uma das duas que a gente está aplicando aqui? Pode sim. Tá? Pode sim, mas não significa que esses anticorpos são anticorpos parrudos, fortes, daqueles que a gente quer ter contra o Covid. Então, por favor, seja 21 dias, sejam 90 dias de intervalo entre a sua primeira dose e a segunda dose, tome a vacina. Tome a vacina. E agora, eu ainda vou responder uma outra pergunta, tá? Se eu tomar a vacina e pegar Covid, o que eu faço? A recomendação é que após o Covid, você faça a sua revacinação, primeira e segunda dose. E qual que é o tempo que a gente deve esperar entre essa primeira e essa segunda dose? Aliás, perdão, entre o Covid, porque entre a primeira e a segunda dose vai depender do tempo da fabricante. Entre o Covid-19 e tomar a vacina, tá? Então, a última informação que eu li é de 4 semanas da Sociedade Brasileira de Imunizações Clínicas, tá bom? 4 semanas entre o Covid e a vacina. Alguém... Mandei ali na caixinha, já vejo, tá? Eu posso tomar a vacina da gripe e do Covid ao mesmo tempo? Carla, você pode tomar a vacina da gripe e você pode tomar a vacina do Covid, mas você tem que dar um intervalo mínimo de 14 dias, mínimo de 3 semanas, de 2 semanas entre uma e outra, tá? Aloha? Não consegui ver a foto. Doutor, você acredita na terceira onda de Covid? Acredito. Acredito sim. Enquanto a população não tiver imunizada, eu acredito que a gente pode ter uma terceira onda. E essa terceira onda seria culpa da não vacinação, tá? Com a população imunizada, existe a possibilidade de uma terceira onda por uma alteração importante no vírus? Existe. Diminui esse risco? Muito, mas existe sim. Então eu acredito na terceira onda, partindo do princípio que a nossa vacinação está mais lenta do que deveria ter. Não vou entrar em política, não vou entrar em culpado disso, tá? Muita gente me fez pergunta a respeito disso e eu já respondo a pessoa e falo aqui. Meu objetivo não é entrar em política, mas infelizmente, independente da causa, a nossa vacinação está atrasada. Então por conta disso, pode acontecer sim uma terceira onda que eu espero que não tenha. Doutor, mesmo nós que já tivemos Covid, devemos tomar a vacina do Covid? Sim, tá? Então, se você já teve Covid, você deve tomar as 2 doses da vacina da Covid. Repito, se você estiver lá no exterior e tomar a da Janssen, é uma dose só, beleza, Deus me livre. Mas se você está aqui no Brasil, você deve tomar a vacina de Covid no intervalo de 4 semanas, entre ter Covid e tomar a vacina de Covid. Tá bom? Eu não tenho garantias do tempo, da quantidade e da qualidade dos anticorpos de quem contraiu o Covid e de quanto tempo vai demorar no seu corpo, tá? E aí a gente já tem garantias desses anticorpos da vacina por conta de estudos científicos, tá joia? Eu falo para os meus pacientes que estão livres do Covid, eu falo para eles, que livres do Covid não, que curaram o Covid, eu falo para eles, parabéns, curou o Covid, agora a gente tem anticorpos. O que fazer? A mesma coisa de antes do Covid, tá bom? Parece o Pink e o cérebro, né? O que faz todo dia é tentar dominar o mundo. Isso aí é coisa de velho, né? Entrou aí o Dr. Aleph Rodrigues na live, provavelmente ele nem sabe o que é Pink e cérebro, porque é desenho de velho, desenho da minha época, né? Então, vamos lá. Então, entenderam por que, pessoal? Que quem já teve Covid tem que vacinar. Deve vacinar, né? Eu não posso obrigar a pessoa a vacinação. Mas não tem nada, não tem nada que me faça não indicar
absolutamente a vacina. A contraindicação relativa é você estar com uma doença febril. Por que é relativa? Porque assim que você vencer essa doença febril, você já pode tomar a vacina. A segunda, assistiu na TV Globinho, e a segunda, pessoal, é ter uma história de reação alérgica grave à vacina. E essa não contraindica absolutamente. Essa faz com que você precise procurar um alergologista e um imunologista. Boa noite, doutor. Meu filho toma vacina para alergia e faz uso do Alenia. Eu vi que você tinha falado antes, depois. E faz uso do Alenia. Ele pode tomar a vacina? Bem, se ele não tiver uma história de reação alérgica, o Daisy, a vacina, tá bom? Ele tem condições de tomar a vacina sim. Se ele tiver alguma história de reação alérgica à vacina, aí sim, aí precisa consultar o imunologista, já que já tomou vacina para alergia, precisa consultar o imunologista que faz acompanhamento para a liberação da vacina, tá? Vamos lá. Boa noite, Dr. Paulo. Eu tomei as 2 doses de coronavírus e após 2 meses infectei com Covid e estou em recuperação. Qual é a minha chance de reinfecção ou de ter alguma complicação cardiopulmonar? Baixa. Mas a chance de você ter tido a primeira infecção já era muito baixa, Antônio. De ter tido uma infecção grave já era muito baixa, tomando as 2 doses da vacina. Tá? Então, existe a possibilidade de reinfecção? Existe. Ela está aí, e aí todo mundo pode ter. Você vai ter reinfecção, mas por conta das doses da vacina, por conta da vacina, a chance de você ter sintomas graves é muito baixa. E aí eu ainda não sei qual vacina que você tomou. Complicação cardiopulmonar. Bem, a complicação cardiopulmonar ela pode ser diretamente por conta do Covid, tá bom? E aí é para quem está internado, ou ela pode ser na síndrome pós-Covid, por algumas doenças, né? Algumas situações. Pela cicatriz que o Covid deixou, não é? Por algumas doenças, como por exemplo a miocardite pós-viral, que pode acontecer no coração. Então, todo mundo que teve Covid pode ter complicação, todo mundo que teve Covid pode ter complicação cardiopulmonar. Mas a complicação, ela geralmente está diretamente ligada à gravidade da doença que você tem. Então, quanto mais grave a doença, maior é o risco de ter essas complicações. Não entendi a questão da AstraZeneca. O intervalo é de 3 meses entre uma dose e outra. Fico protegida? Não. Você não tem a proteção adequada, enquanto você não tomar a segunda dose. Então, esse período de 3 meses entre a primeira e a segunda dose e mais um período de 30 dias depois da segunda dose é um período que o seu corpo está desenvolvendo anticorpos para que você, sim, a partir de 30 dias depois da segunda dose, esteja protegida com aquele anticorpo bombado, parrudo e bom para combater o vírus. Agora, esse período de intervalo, que de uma vacina da Coronavac vai de 21 a 28 dias e da AstraZeneca são 90 dias, esse período é um período que você pode ter anticorpos. Muita gente idosa fala, pô, tenho anticorpos, e agora? Esses anticorpos não são os anticorpos fortes suficientes para que a pessoa fique bem protegida aí por muito tempo com uma dose só, tá bom? A Mari assistiu o Pink e o Cérebro, não é tão velha assim, de repente é um desenho que ficou mesmo. Boa noite, quem teve hepatite e toma corticoide, pode fazer a vacina? Pode fazer a vacina, tá bom? Tá liberado fazer a vacina. As contraindicações da vacina, vou dizer aqui, Isadora, elas são doença febril aguda, ou seja, naquele momento você está tendo uma doença que te causa febre e uma história, tá? E uma história de reação alérgica grave à vacinação. Essas são as contraindicações, tá bom, pessoal? Bem lá, se eu já peguei Covid-19, posso tomar vacina? Já foi respondida. Quem se curou da Covid-19 deve esperar quanto tempo para tomar vacina? Já foi respondida. E a última pergunta, o que é o coquetel anti-Covid? Também já foi respondido. Pessoal, espero ter respondido as dúvidas de vocês, tá bom? Para quem está aqui na live e para quem me perguntou antes, tá joia? Tem muita coisa para falar, não é, sobre Covid, então podem continuar mandando as suas perguntas. Em geral, eu respondo no privado, eu respondo no PV. Pode continuar mandando suas perguntas. Assistam amanhã a live com o coach Bruno Melo. Vai ser muito interessante para quem quer sair do sofá, para quem quer iniciar uma vida de atividade física. Tá joia? Pessoal, o vídeo vai ficar salvo
tanto aqui no meu Instagram quanto na minha página do YouTube, que é o PH Quintanilha, tá joia? Ó, beijos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.